Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Everaldo de la Cruz. Eu sempre falo isso, Everaldo de la Cruz falando com vocês. Eu posso usar esse nome, porque meu nome é Everaldo de Oliveira Cruz. Sempre repito isso, tá? O nome mexicano. E este é o Influenciando Gerações. Tudo bem com vocês? Fique, acomode, se sente, coloque seu fone de ouvido. Se você está no YouTube, pode curtir à vontade aí. Se você estiver no Spotify também, coloque seu fone e curta essa viagem que vai ser muito da hora, beleza? Rapaziada, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Independente do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje a gente vai estar gravando um episódio muito especial e a gente vai estar gravando aí com o nosso amigo. Fala aí, o Lucas vai estar se apresentando. Fala galera, pode olhar para as duas? Essa aqui, essa aquela ali. E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, ou talvez boa madrugada. Estamos aí, vamos desfrutar de um tempo de mesa, compartilhar aquilo que Deus tem falado com nossos corações e o motivo de influenciar essa galera aí a avançar, a romper, conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Hoje a gente já vai começar diferente, Veraldo. O que você vai já fazer para destrinchar, já fazer aquela perguntinha básica aqui do... Exatamente, porque aqui, vocês estão vendo, a gente não tem um roteiro. Tem uma pré-conversa antes, mas nós não temos um roteiro. Então, se nós quiser fazer de trás para frente, nós podemos, né? Podemos encerrar e começar de novo. Então, tá, eu vou fazer a pergunta. Toda vez é o Matheus que faz a pergunta. Vocês acompanham, vocês vê que é sempre o Matheus que faz a pergunta e ele faz o dedo assim. Então, hoje eu, né, vou fazer essa pergunta. Meu pastor Lucas. Eita! Ó, já viram que ele é pastor, né? Então tem bastante coisa que vai sair, tá, gente? Quando que foi o momento que deu aquele estralo, aquele, opa, eu, né, tive um encontro com Deus? Qual que foi o momento aí na sua vida sobre isso? Vamos lá. Vou puxar na memória. Eu tenho 30 anos. Sou o Lucas Murilo, tenho 30 anos e eu sou crente de verdade, cara, há 10 anos. Eu digo que eu me converti quando eu casei. Eu fui pra igreja com 14 anos. Minha mãe... Eu tinha um parente que usava droga, e aí ele começou a pedir ajuda para ser restaurado, como você já conhece aí. Ele foi para uma chácara de reabilitação, e aí toda a nossa família começou a se envolver, tá ligado? Até então o evangelho na minha família, a Trindade, não era vivido assim. E aí minha mãe jogava cacheta com a galera, meu pai bebia, meu pai ia pro futebol fim de semana e ficava na rua com a galera, com os meus primos. E aí esse meu tio, cara, ele foi pra essa chácara e aí minha família começou a todo mundo se movimentar pra ajudar ele. Porque ele era tipo a ovelha negra da família. E Deus pegou logo ele pra transformar toda a nossa família. E aí, cara, com 14 anos mais ou menos, meu tio ele saiu dessa chácara e começou a ir pra uma igreja perto de casa ali, uma quadrangular. E ali começou a minha história com Deus, né? Aí eu comecei a ir pra igreja pra agradar minha mãe também, né? Pedir as coisas pra minha mãe e falar, mãe, se você me dá uma calça da XXL, eu vou pra igreja, tá ligado? Lembra? Só XXL. Ô mãe, se você me dá um Friday, eu vou pra igreja. E você acredita que ela dava? Tá ligado? Ela chegava, comprava uma esteira e eu ia pra igreja pra agradar ela. E aí aceitei Jesus com 14 anos. Aceitei Jesus porque minha mãe foi pra igreja lá e foi na frente e aceitou Jesus também. Acho que ali já começou algo diferente, né? Nunca tive envolvimento com droga, com bebida. Talvez consiga ver os exemplos dos meus primos, dos meus parentes, assim, nunca se envolvi com isso. E aí comecei a ir pra igreja às vezes, fim de semana, comecei a sentir algo diferente. E aí se apaixonei pela Bia, que hoje é minha esposa, né? A gente se casou com 20 para 21 anos. A gente tá há 10 anos, hoje, esse ano faz 10 anos que eu tô casado. Então eu tinha encontros com Jesus, mas eu namorei com Jesus assim dos meus 16 até os meus 19 mais ou menos. Assim. Eu ia pra igreja no sábado, no culto de jovens, sentia a presença de Deus assim, incrível, mesmo pecando na segunda-feira, eu ia no final de semana e sentia muito Deus. Só que eu não tinha maturidade, não procurava um relacionamento, não lia a Bíblia. E aí ficava sempre nessa de ir e vindas. E aí, cara, quando eu casei, aí eu encontrei Deus. Ah, entendi. Ele falando isso daí me remeteu algo na memória, eu nunca falei isso, cara. Mas o ai. meu avô também me comprava pra ir na igreja, velho. Eu não gostava. Deus e suas estratégias. Eu não gostava de ir na igreja, mano, mas gostava de dinheiro, né? Como toda criança e tal. Mundo.
E aí eu lembro que meu avô falava pra mim, cada culto que eu fosse, ele ia me dar R$ 2, mano. Uau! Aham, então, Incrível. e no Olha Vila Lúcia só. ainda. Então, cada culto que eu ia, eu ganhava R$ 2. Eu vou ter galardão, mano, por tudo isso que você tá construindo. Exatamente. E aí, nossa, vô, verdade, lembrei disso agora, cara. Então eu ia no culto, aí R$ 2 dava pra. Aquela época eu comprava a bala, era 10 centavos, se eu não. Tá 3 por 10? 3 por 10. 3 por 10. Moranguete também, que eu Nossa, gostava. Doce de R$2? amendoim era Nossa, 50 centavos, doce de playboy. amendoim. E aí, tipo assim, eu ia na igreja, pá, chegava com R$ 2. Aí eu lembro que ele aumentou pra 5 no finalzinho. não. Aí chegou uma época que eu falei, não, vô, não. Virei crente de verdade. Deixa isso aí pra lá. Agora já não vai sou ficar crente. feio. Aí nessa pegada de conhecer Deus, assim, eu não comecei a virar crente de verdade e comecei a ser um membro da igreja, saca? Quando eu comecei a encontrar Deus verdadeiramente, ele já começou a falar sobre o meu propósito, entendeu? Então assim, ó, eu não aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e comecei a ter uma vida de crente normal. Quando eu encontrei Jesus, ele falou assim, mano, é pra você ser líder, entendeu? Então quando eu casei, eu já sabia que eu ia ser líder. De jovens, eu ia fazer alguma coisa, porque eu sempre fui desenrolado na comunicação, sempre fui influente, influenciando geração, então quando eu ia pro futebol eu montava meu time, eu montava o nome, então tipo, eu sempre tive essa influência assim, Você natural. sempre viu como um líder, né? Isso, tipo, algo natural assim de mim, nada forçado, tá ligado? Era natural. Aí automaticamente, eu lembro que eu era um jovem normal assim, com a galera, e aí a minha líder, ela deu uma missão para cada jovem do grupo. Cada sábado, um jovem ia cuidar do culto, ia fazer o culto, sabe? Mano, eu tava confiante, que eu nem sabia o que ia fazer, mas, mano, o meu vai ser o melhor. Cara, quando chegou a semana que eu fui fazer o culto, assim, mano, eu já procurei conexão com outra igreja, tá ligado? Já chamei um cara da bola, já chamei um cara da igreja ali da Avenida. E, mano, aconteceu o culto, mano, umas 50 pessoas, uns 50 jovens, assim, ó, sem ter nenhuma experiência de igreja e tal. Ali eu já, mano, eu nasci pra isso. E aí começou, cara. Começou. E aí, logo quando eu casei, Deus quis me dar liderança já, entendeu? Que a minha igreja, na quadrangular, eu sempre fui na quadrangular, né? Eu sou pastor hoje auxiliar na IEQ Poinville, ali em Pinhais, no Alto Tarumã. Alto Tarumã, tem vários bairros ali no meio. Poinville, aí já Alto Tarumã, o antigo Joaquina, então ali, perto do Condro ali, da Praça de Seite, umas quadras pra baixo. E eu tô ali há um ano e meio, 1 ano e 8 meses mais ou menos. Estou como pastor auxiliar, construindo aquilo que Deus tem pra nós. E aí, quando aconteceu isso, foi algo de muitos frutos, né? Porque o título não é isso que nos movimenta, né? Por exemplo, eu não comecei a fazer as coisas na igreja para eu ter título, tá ligado? Aquilo só aconteceu porque os frutos da vocação foi acontecendo, né? Jovens querendo encontrar Jesus, jovens querendo se batizar, jovens querendo trabalhar na igreja. Então, automaticamente, os frutos foram revelando a minha vocação. Então, eu não chegava assim e falava, mano, a partir de hoje você me chama de pastor. Não, mano, era natural, tá ligado? O pai e a mãe dos jovens falavam, e aí, pastor Lucas? Mas não era ainda, entendeu? E aí foi algo natural, cara. Aí os meus líderes foram percebendo isso. Ô, mano, você nasceu pro ministério, você é vocacionado. E aí o meu pastor Carlos, ele faleceu na pandemia, cara. Esse foi esse cara que Deus usou para ele transicionar minha visão de um líder de igreja para um líder de ministério. Saca? Deus trouxe ele assim, para transformar a minha mente, fazer uma metanoia, assim. E ele faleceu na pandemia, infelizmente. Foi pro céu, né, mano? Tá mais vivo que a gente, né? Esse cara eu vou carregar gratidão eterna, assim, no meu coração. E aí ele começou a me discipular. 3 anos e meio, assim, ele me discipulou. E ele era muito sincero, assim, falar muitas coisas do reino dos homens, do reino de Deus, sabe? Pra eu não ficar frustrado quando coisas acontecerem, porque é natural. Onde tem pessoas, vai ter frustração, vai ter coisas que não vai te agradar. E isso não pode parar de você ser influência na igreja, ser influência na sua geração. Porque se você para, não foi Jesus que te colocou, que te movimentou para fazer algo, né? Porque só pode te parar aquilo que te movimenta. Ou não é, Simon? Então, se não foi pessoas que me movimentou, por que atitudes e comportamentos de pessoas vai me parar? Então, eu sempre disse muito claro. Por isso que algumas pessoas, assim, ficam em choque. Porque, mano, eu não vou deixar a sua opinião falar mais do que a opinião do meu pai. Entendeu? E aí, pra cima. Daí eu comecei a fazer as coisas.
comecei a ser discipulado. E, cara, hoje eu vivo extremamente no centro da vontade de Deus. Tô descansado, sabe? Tipo assim, o meu amanhã, o meu pai já foi lá 10 vezes e voltou. Então, o que eu cuido é para eu não quebrar princípio, para eu não trair minha esposa, para eu não trair os meus filhos, tá ligado? Para eu não aceitar proposta ao invés de vir pro propósito. Então, eu sei que eu sou uma influência, eu sei que eu sou um líder para muitas pessoas, para uma geração, mas não é isso que me movimenta, entendeu? O que me movimenta é a presença do meu pai, é no secreto. Cara, e você falando isso, já me veio uma pergunta na mente, porque eu também, assim como você, desde criança eu já percebi essa liderança natural. Então eu ia jogar futebol, eu sempre era o capitão. Uhum. E isso era natural, ninguém, inclusive, ele A galera mesmo falava, ele se faz. opunha. Então a galera, tipo assim, já entendia, né? Não, sabe? Então, tipo assim, sempre eu era também líder, chamava então, só que eu ainda demorei um pouco pra dar esse start e entender opa, eu fui chamado pra ser um líder. E eu vejo muitas pessoas me fazem essa pergunta, inclusive. Cara, como identificar? E eu já vi você falando um pouquinho dessa importância, né? De você identificar aquilo que Deus tem pra você e começar a caminhar naquilo logo pra você não perder tempo. Ser Né? intencional. Então, tipo assim, a pergunta que eu queria fazer, qual conselho que você deixa pra quem ainda não identificou, já tá caminhando, mas ainda não identificou o chamado? Vamos lá. Usar a vida do Murilo. Desde adolescente eu percebi que eu era habilidoso na comunicação, desenvolto na influência, na amizade, nos relacionamentos interpessoais. E automaticamente eu comecei a usar isso no ministério. Entendeu? Então, se todo mundo que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem um propósito e nasceu para ser um líder, né? Primeiro líder de você e depois você vai começar a avançar. Mas assim, ó, ter clareza do teu relacionamento com Deus. Você só vai ter clareza da sua identidade, do seu propósito, se você ter relacionamento com Ele. A comunhão traz direção. Não tem um momento coach, né? Eu não vou te dar aqui 5 passos para você viver o teu propósito. É um passo. Vai pro quarto e ora. Vai pro quarto, pega a Bíblia e fala com o teu pai. Assim, as minhas melhores experiências, galera, foi com Deus no meu quarto. Sabia? Eu lendo a Bíblia, eu orando, eu vendo uma pregação de um pastor cair na rede, e ali Deus fala comigo. Então, qual é o primeiro passo? Cara, tenha coragem de conversar com teu pai. Olha no espelho assim e fala, e aí, pai, se revela a mim. Eu sei que eu sou teu filho, qual que é o meu propósito? Ele vai falar, cara. Porque ele não fechou monopólio com a gente. Uma coisa também que eu lembro, né? Você falando assim, você comentando nessa questão, ainda mais você sendo pastor, você consegue ver isso nos seus membros, nos liderados ali. Você consegue olhar, você fala, cara, você tem um dom da música. Nítido. Tipo assim, você tem um dom da comunicação. Vamos investir porque você vai ser um ministro, vai ser um professor. E eu lembro assim que em 2016, o Matheus ele conhece a minha história, e em 2016 eu saio de Curitiba e eu vou para Rolândia, lá uma cidadezinha lá do norte do Paraná. E quando eu chego lá, eu sou abraçado pelo pastor Fábio, pela pastora Ana Paula. Na época eles não eram pastores ainda, eles eram diáconos da igreja do Ministério Quadrangular. E quando eu fui para lá, a pastora Lucia, né, ela era pastora na época, e ela começou a ver isso em mim, né, porque daí eu cheguei e comecei, ficava no meu canto, eu ajoelhava, eu orava, ninguém me conhecia, ninguém sabia da minha história, ninguém sabia nada. Mas a pastora, ela tem a visão de pastora, e ela já olhava para mim, eu chegava, eu já pegava minha cadeirinha, colocava no canto, ajoelhava, orava ali. E ela começou fazendo um jeito assim de falar, vou tentar colocar ele numa célula, vamos tentar dar oportunidade para ele dar uma palavra aqui. E já começou trazendo assim, e quando vê, colocou, ela me levantou eu e a Líbia, lembro até hoje, para tomar conta de uma célula. Ela chamou eu para uma reunião com os outros da igreja, aí nós fizemos tipo uma célula teste. Ela falou, vamos fazer uma célula, vamos simular que seja uma célula. Isso, uma célula piloto, você está com a palavra agora. E daí ela começou a glorificar a Deus na célula piloto. Opa, esse Black aí tem o dom. Exatamente. E ela disse para mim assim, sobre o que você vai retratar. E eu lembro até hoje que eu falei sobre Jesus
curando os 10 cegos. E eu falei sobre a multidão. Aí eles começaram a falar, cara, você é pai de multidões, né? Então a pastora Lucila já tinha essa visão. Então ela separou a Líbia como primeira líder, porque a Líbia já era muito mais tempo, e eu acompanhava a Líbia. Então ali na célula a gente foi desenvolvendo, né, pela graça de Deus, e hoje nós estamos aí. Um negócio legal que você falando assim, essa questão da gente também saber esperar o tempo certo. Yes. Porque que nem ele falou, tipo assim, poxa, né, ficou alguém e eu tive aprendendo com alguém. E hoje, no nosso segundo podcast, se não me engano, com o Eliezer, a gente falou um pouquinho sobre isso, tipo, a gente tá vivendo uma geração assim, tudo muito rápido, né? Então Netflix Fast muito food, rápido, né, mano? Comida, tipo assim, não vai mais no banco pagar conta, esperar a fila, já tem tudo aqui. E eu vejo que a minha geração, inclusive eu, Sim. né, Eu já também. conversei com você, é ansioso, cara, vamos agora, não quer saber esperar, né? Não Ficar quer... um dia no modo avião. Irmão, você vai perceber que 24 horas é 24 horas. Entendeu? E aí eu queria, tipo assim, eu tenho percebido isso. A galera às vezes não tem respeito. Que nem você respeitou o tempo. Então ela ficou ali, você ficou aprendendo, né? Aprendendo. Tem E quando chegou o seu tempo... Tem uma frase, eu ouvi um pastor falando assim, eu não sei quem que falou, mas aquilo eu peguei pra mim. Assim, ó, quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te acha, ninguém te esconde. Então assim, ó, não queira aparecer sem antes ser, sabe? Não queira ter um ministério relevante sem antes ter relacionamento íntimo com o dono da relevância. E é só isso daí que você tá falando, cara. É o que eu tenho sido ministrado faz muito tempo. Porque esses dias eu vi um vídeo que me marcou, a mulher falou assim, você não foi chamado pra fazer qualquer outra coisa além de estar com ele. Yes. O servir é apenas uma consequência do estar. Tipo, eu vou ter um relacionamento com meu pai, isso vai ser tão bom na minha vida, vai ser tão gratificante que eu vou querer servir, eu vou querer falar, Natural. eu vou querer espalhar. O serviço é resultado da comunhão. Se você quiser só trabalhar para ele, não vai fluir. Inclusive, esses dias eu lendo ali a Bíblia, né? Tá em Lucas, quando Jesus ele chega, né? Aí Marta e Maria lá, uma delas, pô, vai fazer as coisas e tal, e a outra Marta. senta ali e tal, e fica com Jesus e tal, daí ele fala, ela escolheu a boa parte. Tipo, ela escolheu estar com ele. Sim. Enquanto a outra, tipo, ela queria trabalhar. Eu acredito também que ela não, né, queria fazer, deixar às vezes a casa arrumada para Jesus e tal. Mas Não era um sentimento ruim, uma atitude ruim. Só que não era aquilo que era o principal. e tipo assim, o cara, e aí na pregação, na administração, o tema era isso, escolha a boa parte, né? E falando dessa importância da gente primeiro estar, Sim. primeiro se esconder, primeiro se abastecer e depois... E tem um período de tempo também que é muito bom entender e guardar isso, porque assim, imagina, de 2016 até o primeiro grande congresso que eu vim ministrar, um congresso nível campo mesmo, foi em 2021. Aí você pensa, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aonde estava? 5 anos. Né? Tanto que eu tenho esse vídeo gravado, quero até mandar aqui um abraço pro meu parceiro Eliezer, que no dia que o Eliezer ele foi me apresentar pro pastor, ele estava organizando o evento da UMATP, e o Eliezer ele chegou e disse assim, olha, eu tenho um menino que eu conheço e eu gostaria que ele participasse do evento. Quem que é ele? É o Everaldo. Aí ele olhou o pastor Geraldo, ele disse assim, mas o que ele é? Ele é cantor? Tem um vídeo, daí o Eliezer ele gravou esse vídeo do pastor perguntando, né, se eu era um cantor, porque ninguém nunca tinha ouvido falar de mim até aquele dia. Porque 5 anos, imagina. Então, tipo assim, se em algum momento você tá começando, tá ouvindo o áudio, ou tá assistindo o vídeo, se você estiver pensando em pular alguma etapa, não adianta, porque você ainda vai estar cru. Não adianta, eu vou pular, eu vou sair desse ministério, eu vou entrar em outro, porque no outro eu vou ter mais oportunidade, porque não. É tudo por etapa. Tanto que eu fiquei na quadrangular até a questão do meu tempo. Encerrou meu tempo ali. Aí Deus falou assim, agora volta para Curitiba. Né? Encerrou o ciclo. Eu voltei, passei, me despedi da pastora. A pastora falou, não aguento, não posso perder mais nenhuma ovelha e tudo. Mas só que precisava ter aquela ruptura. Sim, daí de lá eu volto para Curitiba de novo. E praticamente começo do zero, as pessoas também não me conheciam aqui, e eu também continuei no anonimato, e fui ficando até que um belo dia, Deus falou, não, agora sim, meu querido, agora sim, pelo tempo que você esperou, você não tentou pular no processo, você não tentou nada, então agora é a hora de você participar de um evento grande. E dali, fiquei conhecido, viajei para algumas cidades assim, né, mas sempre aguardando nada de micro-ondas.
Naquela época lá, se eu tivesse saído para tentar ministrar, eu ia me frustrar, eu ia quebrar a cara e força do talvez braço. eu ia até sair da igreja, né? Me afastar dos Sim. caminhos do Senhor. Eu porque conheço não estaria- vários partes da minha idade, assim, ó. Que, 10 anos atrás, começou a conhecer Jesus também junto comigo e foi para outras igrejas, assim. Falei, e hoje, E Não aconteceu tô essa mais. questão de sair. Eu lembro que eu fui um dos primeiros. Quando eu entrei também, já comecei a ministrar, sempre tive essa. Só que eu lembro que comecei a ficar vaidoso, cara. daí Deus Então, pega. assim, eu ia no culto só que também, assim, eu tenho essa. Eu tenho um pouco de também, assim, me compreendo em algumas coisas, porque eu nunca tive aquele mentor. Uhum. Então, tipo assim, na minha casa, né, meu pai não era cristão Sim. e tal. Sempre foi mais sozinhão, assim, abandonado. Então, que nem eu via meus amigos ali que ele tinha o pai que era obreiro. Então, eu via às vezes até um dos meus amigos, assim, o pai falando, não, você não vai, você não orou. Direcionamento. Você não tá. Então, tipo assim, eu ali aprendendo as coisas. Sempre foi mais, assim, aprendendo mais sozinhão. Que eu não era muito de me abrir, né? E eu lembro que comecei a ir pregar nas igrejas. Daí eu ia num culto. E ninguém aceitava Jesus, e aí, tipo assim, era aquela pregação assim que não acontecia nada e tal, e eu ia embora, eu chegava em casa, mãe, será que eu preguei mal? Eu acho que eu preguei muito mal, e aí depois de Calma, toda a menino. pregação eu comecei a chegar em casa, cara, nossa, eu preguei muito mal, só pode, não sei o que e tal, e então começou a entrar essa... E aí, cara, eu parei de pregar e tal, mas eu acredito que Era processo, por causa né? dessa... De tentar pular alguma Mano, etapa. hoje eu tô pronto, assim, ó, se quinta-feira era pra gente acontecer antes, né? Mas na quinta-feira, tipo, 3 horas da tarde, meu pastor me manda mensagem. Ô Lucas, aconteceu um imprevisto, você consegue pregar hoje na igreja? Sou teu servo. Pra cima. Por quê? Porque eu tenho uma história, eu tenho um tempo de relacionamento com Deus, então Verdade. se você chegar em cima da hora, eu já falei pro meu pastor assim, ó, pastor, se faltar 5 minutos para começar o culto e acontecer alguma coisa com o senhor pode me mandar mensagem que eu tô pronto para pregar. E já aconteceu algumas vezes. Cara, não é o meu tempo de ficar, mas eu tenho palavra. Por quê? Porque eu se relaciono com o dono da palavra todo dia. Exatamente. O Espírito Santo está disponível. Então, assim, o meu devocional hoje pode ser uma ministração para salvar alguém. Entendeu? Então, assim, o estar disponível para frutificar não é porque você é bom, mas é porque você se relaciona com quem é bom. Uma coisa muito interessante que eu queria perguntar pra você, assim, e eu sempre gosto de ouvir essa questão dos outros, você tem alguns movimentos que são extra-igreja, né? São Sim. fora dos templos. Então, é o Igreja na Praça, né? Que se realiza encontro na praça, o Kings também, né? Kings, vamos lá. E eu queria perguntar pra você, assim, quando que você viu essa necessidade? Quando que você entendeu? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitos cristãos, e a gente tem batido nessa tecla há muito tempo, tem se escondido dentro de templo, Yes. tem ficado ali, Eu vi até uma pregação esses dias, o cara falou que muitas igrejas hoje, elas são um muro entre os não pecadores e Yes. Jesus. Eles estão cobrando pedágio, Sim, né, no sim. caminho. Verdade. E eu queria perguntar de Vamos você, lá. quando que você entendeu isso? Primeiro vamos começar com o culto na praça. Quero saber Vamos dessa lá. iniciativa aí. O culto na praça, todo mundo acha que foi ideia minha, mas não foi. Foi uma irmãzinha do coque lá da igreja. Assim, ó, eu fui líder de jovens na igreja quadrangular do Veisópolis por 6, 7 anos. E aí faz 1 ano e meio que eu fui transferido, né? É a mesma igreja, mas em outro local, para ser pastor auxiliar. E aí quando eu fez essa transição, eu conversei com o meu pastor para me ficar em stand-by. Pastor, deixa eu ficar primeiro 6, 8 meses de descanso. Ele, beleza, Lucas. E aí eu ia pra igreja com a minha família só desfrutar, adorar o Senhor, viver em comunhão, né? Tava passando por algumas transições de mentalidade sobre liderança, sobre autoridade, então eu não tava querendo trabalhar na obra do Senhor, eu queria só ser cuidado, ser mimado, tá ligado? Aí eu comecei a ir pra igreja. Fui apresentado como pastor auxiliar, etc. E ele falou do altar, ele disse, ó, vamos deixar o pastor Lucas e a pastora Bianca alguns meses conhecendo a igreja, conhecendo o pessoal, etc. Não vamos colocar ele pra fazer nada, beleza. Só que daí, mano, começou a passar 1 mês, 2 meses, as pessoas começaram a pedir alimento meu, tá ligado? Começar, e aí? E eu, não, cara, e eu ficava sem graça, tá ligado? Porque eu não queria ser deixado usado, eu queria só descansar. Queria ficar um ano, pelo menos, em stand-by. Só que daí,
o pessoal foi me forçando. E aí, cara, a líder do louvor chegou assim, e aí, Lucas, quando que você vai começar a fazer o culto de jovens? Eu falei, não sei. E aí, eu tava orando esses dias e eu senti de fazer um culto na praça. Daí eu falei assim, ó, eu abençoo, vocês podem fazer. Entendeu? Na moral, assim, ó. Falei, não, eu abençoo, vocês podem chamar os jovens, podem começar, que eu tô em stand-by. Cara, assim, ó, foi no mês 9, mais ou menos, que ela me falou sobre isso. Eu falei assim, não, pode começar a fazer, eu abençoo, eu vou trabalhar só no tempo. E aí, cara, do mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, eles marcavam e não dava certo. Aí em janeiro, quando eu peguei o bagulho, fim de janeiro, Foi o primeiro. aconteceu a igreja na praça. E aí até depois o pessoal falou, só tava esperando você começar a falar assim pra acontecer, né? Porque essa influência, essa autoridade não é pessoas que dá, mano. Sabe? Eu tenho muita clareza sobre isso e eu não. As pessoas que não me conhecem de verdade acham que eu sou marrento, tá ligado? Mas eu só sei quem eu sou. Me acham. Tem falta de humildade. Não, mano, eu só sei quem eu sou muito humilde. Humildade é dependência de Deus. E aí, quando eu comecei a assumir as coisas na igreja mesmo, em janeiro, começou uma igreja na praça. Eu dei o nome nela. Ela não falou igreja na praça, né? Ela falou assim, vamos fazer um culto na praça? Daí eu fui orar e eles, não aconteceu, 5 meses eles pedindo, e agora eu vou começar a trabalhar, e aí veio, igreja na praça. Daí eu mandei pra ela abençoou. Começamos, mano. Primeira igreja na praça, assim, ó, 70 pessoas. Caramba. Qual é o foco? Construir um altar de adoração. Aí as pessoas passavam na praça, assim, ó, de carro parava. As mulheres nos prédios, assim, ó, abria a janela, ficava lá. A gente adorando, assim, mano. Fazia a volta, assim, ó. E aí algo aconteceu. Ali aconteceu um rompimento ministerial na minha vida. Porque ali começou a validação de pessoas referente ao meu pastoreio, tá ligado? Porque ali começou outras igrejas me mandarem mensagem. Você entende? Então, nossa, cara, que incrível igreja na praça. A gente pode levar a nossa galera lá? Eu falei, lógico. Não é um evento da Quadrangular, é um evento pra todo mundo. E aí começou, cara. A primeira igreja na praça, 70 pessoas na nossa igreja. Aí a segunda igreja na praça, 2 igrejas. Aí a terceira igreja na praça, 3, 4. A gente chegou a ter 7 igrejas, mano. 7 igrejas na praça. Só que aí, quando algo começa a crescer, incomoda pessoas que não estão crescendo, né? E aí aconteceu algumas coisas lá que não vem ao caso. E aí, meu pastor, em conversa comigo, a gente parou um pouco de fomentar, fazer... Porque eu sou muito bom no marketing, mano. Eu sou formado em marketing. Eu sou formado em marketing pela Uniopet. Então eu aproveitei esse meu dom de comunicação. E a gente tá na era da internet, etc. Falei, vou fazer marketing. E aí deu certo, cara. Só que eu achei que eu ia fazer marketing pra mim ficar rico, né, mano? Pra mim ficar uma profissão top. Só que, na verdade, Jesus me levou pra faculdade pra mim aprender a propagar o reino dele. Você acredita? Eu ia pra faculdade assim, ó. Professor falando sobre influência, sobre as esferas da sociedade. E o Espírito Santo falando pra mim, presta atenção no que ele tá pregando. Olha isso, mano. Arrepia, vontade de chorar. Na publicidade e propaganda da faculdade, ele, ó, pega essas chaves que você vai aplicar na minha igreja. Olha isso, mano. Deus me levou pra faculdade pra me dar ferramentas pra me trazer pra igreja. Porque eu acredito que toda sabedoria vem de Deus, né? E tem coisas que Deus dá pra igreja. Só que pela religiosidade a gente não pega. Tá ligado? Esse movimento coach. Quem que é o melhor coach da história? Jesus. Quem que é o melhor coach disponível para nós hoje? O Espírito Santo. Então eu acredito que foi uma ferramenta que veio para nós, só que a nossa religiosidade, tá ligado? Não aceitou. Aí Deus usou de um outro jeito. Inclusive, qualquer coach que quer dar certo, comece para a igreja. Qualquer coach que é relevante, começa a desenvolver o espiritual. Eu li um livro esses dias que eu achei aquilo ali sensacional. Que o Cristão e a Política, do Nicolas Ferreira. Ele falou bem assim. A nossa Nosso futuro presidente. Esse mesmo. Quando ele fazia 35 anos, ele vai assumir a presidência Com do Brasil. certeza, também já disse isso, todo mundo risado. É, A gente tá fazendo em 2024. calma. Daqui a dia a gente faz o corte. Daqui 10 anos. E ele fala no livro, ele fala bem assim, a nossa religiosidade entregou a TV pro Satanás. É. E aí hoje você assiste a TV,
né? Sim, várias e tudo. várias situações. Então, assim, por quê? Porque quando chegou, não, TV é pecado. TV é É, pecado, tira a verdade. TV da tua casa. Deixa eu te perguntar, qual é a melhor faculdade do mundo? Começou na igreja. Qual é o melhor hospital do mundo? Começou na igreja. Mano, a igreja é a resposta pra tudo. Eu vi você falando me arrepia, cara. Eu vi agora eu acompanho muito o pastor André Fernandes, eu não sei se você já viu a Gosto ministração dele. E Deus fala comigo toda vez através daquela ministração. Ousado. Eu oro, ou estou passando alguma coisa, aparece lá. Na primeira mensagem já aparece. E apareceu esses dias exatamente isso. Ele fala, né, que Deus entregou até aos homens, aos filhos dos homens. Deus já liberou poder, autoridade, unção, domínio, né, pra gente. A gente tem esse papel. Então, daí ele até explica, ele fala bem assim, cara, as melhores governo. ideias de empreendedorismo deveriam vir da gente. Tipo assim, Sim. as melhores coisas, assim, enfim, A gente deveriam... tá conectado com o Criador, cara. Exatamente, então deveria ser, não deveria a ordem ser invertida, a gente que deveria ocupar os espaços de governo. E aí nesse livro e nessa pregação, pra você ver que legal, porque eu tava num conflito esses tempos, assim, da questão de política. Tem muita gente assim que fala, Simon, sai de vereador, não sei o quê. E eu não, isso aí é do Satanás, né? Que eu cresci num ambiente Já. assim, né? Sim. E aí até você já falou uma Sim. vez e tal, vendo um podcast teu do futebol, você não lembra onde que foi, que eu vi alguma coisa sua Uhum. falando sobre. Já comenta de novo. E aí eu comecei cara, vou estudar isso. E aí, cara, eu vi uma pregação, o cara falou bem assim, Deus, ele falou pro homem ele cuidar do mundo. Não era para ele cuidar somente da igreja. Então o homem, ele A deveria nossa cuidar... catedral é o mundo, cara. Ele deveria cuidar da natureza. Daí ele fala até agora, pela negligência, a natureza está sendo destruída. Exato. O homem deveria, o cristão, deveria cuidar da política. Pela nossa negligência, a gente tem ocupado cada vez menos esse espaço. Se a gente não ocupar, quem que vai ocupar? Assim, ó, se não nós, quem? Se não agora, quando? Eu amo essa frase. E assim, ó, veja bem, quem vai governar melhor? Uma pessoa que se relaciona com Deus ou uma pessoa que não se relaciona com Deus? Quem que vai tomar atitude de amor ao próximo mais assertiva? Quem tem o Espírito Santo ou quem não tem o Espírito Santo? Tipo, algumas perguntas simples assim, ó. Entendeu? E, então, por negligência nossa mesmo, por isso que a gente está sofrendo hoje, que a gente está sofrendo. Porque há 10, 20 anos a gente entregou a política. Só que agora a gente está tomando de novo. Entendeu? Só que eles estão há 40 anos construindo algo. E a gente está há poucos anos. Só que olha como a influência da igreja é tão grande. Em poucos anos, a gente já conseguiu romper coisas que o mal tá há muitos anos, entendeu? Porque a igreja, irmão, é poderosa, não existe. Uma igreja que sabe quem é em Deus, cara, ninguém segura. Uma pessoa também. Um filho, nossa, eu vou falar de identidade, porque um filho que tem a sua identidade bem firmada em Deus, ninguém para. Faz sentido? Ó, o que você está fazendo aqui em Piraquara, vocês, cara, o Senhor, ele tá ansioso, porque ele já queria fazer isso há anos, mas ninguém se levantou. Agora vocês se levantaram, irmão, recurso vai vir. Amém, eu recebo. É. Recebo. Isso aí. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Lá logo no começo, né, na resenha, não sei se tá, nós estamos começando a gravar aqui, mas todo mundo que acompanha o canal, todo mundo que ouve os podcasts gravados, tanto no Spotify, tanto na Amazon, quem ouve aí, eu gosto de ouvir no YouTube, iTunes. Facebook, Isso, tudo. eu gosto de ouvir no iTunes. Pode ouvir que vai ter lá também, vai puxar os episódios anteriores. Eu sempre costumo dizer assim que eu faço parte de muitos projetos, né? Uau. Esse Influenciando Gerações, né? E tem alguns projetos aqui que, inclusive, uma coisa muito importante eu quero falar aqui. Aquele projeto lá da África. Nós temos um projeto na África, em parceria com a Igreja Ministério Águas Purificadoras. E lá em Moçambique, o pastor lá, anota bem aí, o pastor José Lulu Nsopo, juntamente com o pastor Ângelo Muquaranha, é o nome dos meninos ali. Eles fazem um trabalho tão bonito e nós arrecadamos fundos mandando para ele. Então, assim, eu vou deixar aqui registrado, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify também. E neste final de semana foram batizadas 32 almas. 32 almas. Festa no céu. Festa no céu. Que aceitaram Jesus e que se batizaram. Não que aceitaram, mas que aceitaram Jesus, passaram por um tempo
e estão batizados. 32 almas agora nesse sábado. E também, isso daí é um incentivo para você que talvez acaba imaginando assim que o dinheiro, vou fazer um Pix de 10, de 15, de 20, e você não sabe para onde que vai. Eu vou deixar um link disponível, o vídeo do batismo dessas pessoas lá em Moçambique. Então, por exemplo, assim, você que está assistindo esse vídeo ou está ouvindo esse áudio, se você quiser contribuir para que essa obra venha continuar avançando, nós somos... Exatamente. Eu vou deixar o QR Code aqui, ó. Vou deixar o QR Code bem aqui, deixa eu tirar o copo da frente. Vou deixar um QR Code bem aqui com o Pix, né? E é um projeto sério. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Tanto que o QR Code ele vai ser direcionado para o Pix da Igreja Ministério Águas Purificadoras. Né? Daí vai ser diretamente para o CNPJ, para você ter mais uma segurança, para não pensar que é mão de homens. Né? Então, é um projeto sério, né? Que tem ligação São Jerônimo da Serra, a Igreja Ministério Águas Purificadoras e vai direto para Moçambique. Então, vai passar um slide com alguns vídeos, algumas fotos dos irmãos que estão sendo alcançados. Então, se você quer ser um missionário e você não consegue ir para a África, seja missionário contribuindo. Exato. Não pode contribuir? Vamos orar então por eles, tá bom? Então, vou deixar aqui, vou tirar o copo da frente de novo. Aqui, ó, o link está aqui, clica aqui, escaneia o QR Code e faça doação lá para a África, que Deus vai estar abençoando a sua vida. Pegando o gancho do Everaldo ali, para você que está assistindo, eu sempre estou postando isso e estou reafirmando, né, para que você entenda bem. Eu costumo dizer assim que existe 3 tipos de missionários. Aquele que vai, doa seu tempo. Tem aquele que não consegue doar o seu tempo, mas consegue talvez financiar as obras missionárias, financiar as ações. E aquele que talvez não consegue financiar, não consegue ir com o tempo, mas vai através de orações. E aí a pergunta que fica é qual deles que é você, né? Então se posiciona, escolhe um aí e seja usado. E vai ser feliz. E vamos prosseguir com o projeto. Eu quero saber agora do projeto que você comentou. Não vou nem citar o nome. Você vai apresentar o nome e o projeto e o do que se baseia o projeto. Inclusive, ó, a rapaziada do Kings está assistindo. Eu já chamei o Lucas para nós fazer um joguinho aí, Jardim Holandês contra Kings. Faz, ó. Vai acontecer, vai acontecer. Mas o cara disse que vocês estão meio ruimzinho de bola, que tá treinando. Estão treinando, que a piazada aqui. Tem molecada boa. Cara, o futebol na minha vida foi desde de novo, né? E por que não usar para a glória de Deus, né? Por que não usar aquilo que Deus me entregou para ser frutífero no reino? Então, entra com aquela pergunta da visão eclésia. A palavra eclésia é chamados para fora, né? Quando Jesus fala assim, ó, essa é a minha igreja e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela, a palavra igreja que ele fala é eclésia, que significa o quê? Chamados para fora. Por isso que projetos sociais são tão assertivos para a gente ganhar almas para Jesus. Porque a gente está indo para fora, né? O templo é legal, a comunhão dos santos, mas o templo é a gente, né? Se a gente deixar um barcão preto lá, só é um barcão. Só se torna igreja quando os santos estão em comunhão. Então, eclésia é chamados para fora. Então, a gente vem, vive em comunhão, que é importante, mas a nossa missão é avançar, é romper lá fora e conquistar tudo aquilo que Deus já entregou para nós, né? Os campos estão brancos. O que falta são os trabalhadores. Então, eu sempre tive isso, cara. Desde os 17, 18 anos, assim, eu ia pra igreja, mas eu sempre tinha paixão por fazer algo para fora, né? Quando eu comecei a ser líder dos jovens, a gente abriu uma célula. Igual você fez um piloto, meu pastor falou, Ensina, Lucas, começa uma célula, pastor Carlos. E eu comecei célula, mano, mas assim, ó, primeiro sábado, segundo, terceiro, quarto, quinto sábado, 30 jovens em casa, não cabia mais. Aí ele falou, pode abrir um culto agora. Aí vou vir pra igreja. Só que eu sempre, cara, a gente tem que fazer algo pra fora, E eu sempre tive essa visão de a gente receber poder do alto, mas ir buscar as pessoas lá fora, né? Porque tem pessoas que não têm força pra vir, né? E a gente que tá forte, vamos buscar então. E aí o Kings nasceu nessa pegada, assim, eu sempre tive conexão. Depois a gente entra no mundo do futebol, né, de verdade. Vamos falar sobre o projeto Kings. Aí esse Kings aqui nasceu em 2012, junto com o Marcos, meu melhor amigo. A gente jogava no Castelo lá, jogava bola, né? Quem não for campeão do Interclasse nem pode comentar aqui no nosso podcast. E aí eu fiz, a gente montou esse time, a gente vindo embora de a pé do Castelo, a gente montou Kings Reis, né? A gente sempre gostou do Chelsea, o tempo do Drogba, lembra? Que ele fez o gol e eles foram campeões em cima do Bayern. Então
Então ali começou a nossa paixão mais fera, assim, pelo Chelsea. Daí a gente fez o Kings, era azul, tá? Pegamos o Leão, tá? Começou com Kings of Block, se não me engano, que era Reis das Quatro, depois ficou só Kings. E aí era um time normal. A gente marcava amistoso e tal, alguns campeonatos. E aí, quando eu conheci Jesus de verdade, comecei a assumir a liderança, mano, acabou o time, tá ligado? O Marcos foi morar em outro lugar, a galera... Aí acabou. E aí ficou anos parado, assim, esse time. E aí um dia eu em casa, assim, de bobeira com o Espírito Santo, assim, ele falou assim, Lucas, por que você não ativa de novo o Kings? Eu falei, o time de futebol? Por quê? Ele, não, mas ativa pro ministério agora. Daí eu, pô, aí comecei a escrever algumas coisas assim, algumas ideias. E aí ativei o Kings de novo pro ministério, né? Que eu era líder dos jovens já na minha igreja. E aí a gente era conectado com o céu, o nome dos jovens. E aí ativei o Kings. Qual era a ideia do Kings? Basicamente assim, ó. Como eu fui muito influente no futebol em Pinhais, então eu tinha muitos amigos que me conhecia pelo futebol, mas não me conhecia pela igreja. Entendeu? Então eu falei assim, então eu vou fazer uma conexão. Então vou usar o Kings pra gente jogar bola juntos, põe um braço da igreja. O que seria? A gente marcava futebol nos sábados, aí eu chamava os meus amigos, a galera da igreja, e ia jogar bola. Só que aí chegava lá, a gente orava pra começar, a uma hora inteira curtindo louvor, aí acabava a oração, aí ficava na comunhão, na resenha, assim, e aí automaticamente, cara, os jovens, amigos dos jovens, iam sentindo desejo de estar mais perto. E, mano, vou pra igreja com vocês, tá ligado? E aí o futebol era no sábado e à noite tinha culto. Então, tinha jovens que ia a primeira vez no futebol só. Ficava lá 1, 2, 3 vezes no futebol. E aí, às vezes, aparecia na igreja lá. Mano, não foi uma, nem 10, nem um monte de jovens, cara. Começou o futebol, foi pra igreja, aceitou Jesus, se batizava. Começou no futebol, foi pra igreja, aceitou Jesus, se batizava. Namorado de jogador, pá, tá ligado? E começou. Daí, eu sei que o Kings ele tem potencial pra muito mais, mas eu não tenho tempo hábil e nem motivação pra investir mais, entendeu? Mas eu sei que esse tempo vai chegar. De eu investir mais, eu fazer acontecer mais coisas, entendeu? Mas ele tá vivo, ele tá acontecendo. Hoje ele tá numa pegada mais pra jovens e pais de família do que mais pra adolescentes, né? Pessoas mais maduras, assim. Porque se você perguntar assim em qualquer igreja, mano, tem homem que joga bola aí? Tem, mas dá 3, 4. Então juntar uma igreja, junto igreja. Tipo lá no Kings lá tem cara de 6 igrejas jogando bola. Entendeu? Então é algo pra sociedade. E aí qual é a ideia do Kings? Mano, usar o futebol pra ganhar a pessoa pra Jesus. A pessoa vai jogar bola, o homem vai jogar bola. Cara, eu não fico forçando nada, assim. Joga bola, tempo de louvor, comunhão. Naturalmente, cara, aquela pessoa vai confiando. Mano, você é crente mesmo, cara. Saca? Ô, Geraldo, achei que você era mó quadradão, mano. Mas, pô, você joga pra caramba, mano. Você é crente mesmo. Ô, pastor, que isso? Tá ligado? E aí começou a desenvolver, cara. E começou já frutos, entendeu? Aí o meu pastor, que é vereador lá na cidade de Pinhais, o Aparecido Sanches, ele me ajudou, a gente montou um uniforme. E aí começou, cara. Hoje eu tenho 30 conjuntos desse aqui comigo mesmo, pra gente fazer alguns eventos assim. E já tem mais 20 e poucas pessoas que comprou. Cada um comprou o teu. Então a gente já é uma grande multidão lá, tá ligado? Então. E agora já tem. Eu sempre peço de 9 em 9, né? Porque é o mínimo pra produção da fábrica. Então já tem mais 6 que pediram, então não tá parando, sabe? E eu sei que pode avançar mais ainda, entendeu? E agora a gente tá eu tô sentindo que o Kings, ele vai ter que mudar. Não vai ser mais sábado, vai ter que ser um dia de noite. Sabe? Porque sábado tá ficando difícil pra muita pessoa. Tá tendo dificuldade, então eu vou trazer ele pra um dia de semana pra gente ser mais. Eu tô dentro. Entendeu? Tipo, tem muitas pessoas que mandam mensagem, cara, sábado à tarde eu não consigo. E eu senti de Deus que esse tempo deu. O Kings não vai acontecer mais no sábado. Eu vou trazer ele pra um dia de semana, de noite, numa quadra diferente. Porque assim, mano, uma vez no mês a gente faz uma célula. Tá ligado? Tem líderes de outras igrejas que vai jogar bola comigo. Aí eu convido o cara pra dar uma palavra. Aí tem outro cara lá, o Bruno, que toca um violão. Assim, mano, os caras bebendo cerveja aí, ó. Bebendo cerveja. Mano, a gente senta na mesa aqui e começa a falar de Deus. Olha que loucura. Tem gente até que eles começam a ver e sentir. Empata, mano. O dono da onde a gente joga, mano, o cara já deu tempo pra gente jogar de graça. O cara já fez coisas assim, mano, que
Não faz sentido pro empresário fazer, porque não é lucro pra ele, mas ele fez por quê, mano? Porque ele acredita no projeto. Eu queria te fazer uma pergunta aí, já aproveitando que você falou isso, dessa questão, porque tem muita gente, assim, que, como eu já citei o exemplo, por exemplo, de uma situação que acontece, que eu tenho sofrido alguns ataques. Uma coisa que você falou ali das redes sociais, que eu já queria fazer essa pergunta e já linka aqui. As redes sociais hoje é uma forma totalmente eficaz de conectar com a geração Uau. de hoje. Não Coisa tem. que os pastores, por Não tem exemplo, como demais fugir. antigamente não sofriam É. essas coisas, não tinham isso na vida deles. Então, eu vejo que algumas igrejas têm perdido totalmente a conexão com a juventude, justamente porque não tem... inclusive, esses dias eu conversando com um pastor, ele falou, não, a palavra não muda. E eu falei, cara, a palavra não muda, mas a forma que você leva, talvez ela já seja um pouco mais diferente. O líquido não, mas o recipiente sim. O Tiagão fala uma frase assim, o que muda é só o modelo do recipiente. Yes. Então, assim, o futebol, eu testemunho, se não me engano, do Evangelho. Thiago Nigro, ele começou a ler a Bíblia para ganhar dinheiro. Ele Mano. queria ver princípios financeiros e se converteu. O Thiago Brunet começou a ler a Bíblia e falou, eu vou provar que Deus não existe, é na Bíblia. Então, assim, e no nosso caso, a gente usa o futebol Yes. para alcançar pessoas. Aham. E como que você vê, assim, ou como que você lidaria, ou lida se chegar alguma crítica, fala, não, vocês estão imitando o mundo, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Ah, cara, sempre vai ter esses fariseuzinhos, né, amor? Esses hipócritas, assim. Eu gosto que tem que ter, cara. Tem que ter essas pessoas. Porque essas pessoas te deixam mais ousadas pra você ser corajoso. E assim, ó, só vai receber crítica aquele que tá construindo algo. Só vai receber pedrada a árvore que tem fruto. Entende? Então, se estão falando, o projeto do dono deles lá tá errado, mano. Ué, o que você tá vendo de errado? É porque você tá vendo um monte de coisa certa. Porque as pessoas só gostam de criticar aquilo que tem frutos, aquilo que dá certo. E é bom pro crítico. Mas assim, ó, agora trazendo pro nosso lado, assim, a gente como movimento, como líder, como ser frutífero, aquilo não pode nos movimentar, né? A gente tem que ter compaixão com essas pessoas, infelizmente. O joio e o trigo não sou eu e nem você que vai separar. Outra coisa que acontece muito na igreja, em vários lugares, é que a gente quer separar, né? A gente mano, você não é crente não. Mano, você essa igreja não é de Deus não. Mano, quem te deu autoridade para falar isso? Sendo que quem vai dividir o trigo do joio é Jesus no fim dos tempos. Qual a diferença? Os frutos. O trigo tem fruto. O joio só parece que tem. O Entendeu? Everaldo quer também fazer uma pergunta e já linkar isso, porque eu vejo que você é um cara que, assim como eu, tipo, Deus entrega algumas coisas, então você é pastor, você tem que lidar, você tem que fazer essa gestão de tempo, com Kings, enfim, com várias outras situações. Trabalho, família. Trabalho, família. Daqui a pouco vamos falar de família, mano. Porque eu amo falar de família. Não, tá certo. É que assim, ó, uma das questões de hoje em dia é que os jovens, eles querem fazer tudo no mesmo tempo. Ele quer marcar o podcast no mesmo horário, ele quer marcar, né, Matheus? Aí no mesmo tempo ele já quer fechar, fazer uma visita para experimentar um vestido que vai ter uma festa, já quer fazer tudo no mesmo tempo. Né? E isso daí é uma das coisas que hoje em dia, eu tô conseguindo me policiar mais nessa questão. Então, por exemplo, assim, até meu filho, eu tenho meu filho que tem 17 anos hoje, te amo, filho. Tava com ele ontem. Eu cheguei num ponto que eu falei para esse filho, eu não vou te prometer mais nada. Isso aí é um tempo atrás, né? Eu não vou te prometer. A minha frase é assim, eu vou te surpreender, mas não vou decepcionar. Porque muitas vezes eu prometi que ia sair com ele no domingo alguma coisa, e nesse mesmo domingo eu prometi que eu ia na escola dominical, eu prometi que ia estar na casa da sogra, eu prometi que eu ia sair com a minha esposa, eu prometi que eu ia no shopping, tudo no mesmo tempo. Né? Então, daí, como é que você consegue fazer isso, esse alinhamento para uma agenda não acabar esbarrando na outra? Nossa, tem uma frase, mano, que foi libertadora, assim, ó. Faz um ano e pouco que fui transferido para ser pastor auxiliar na minha igreja, na equipe Nville, né, mano? E a minha pastora, a pastora Marley, ela é professora. Ela é professora de vocação. E ela ama dar aula bíblica, na escola bíblica. E eu vou, mano, porque eu amo aprender, tá ligado? Quem não senta para aprender, não deve levantar para ensinar, né? Então, eu vou e, mano, assim, ó, começo do ano, logo quando comecei, ela falou algo assim que, assim, ó, pra você conseguir fazer as coisas, etc., não segura nada com força.
Verdade. Sabe? A gente acaba segurando muitas coisas com força, assim, ó. E a gente acaba não desfrutando do que é importante, porque você não quer abrir mão daquilo que, cara, não é pra agora, não é pra aquilo. Então, assim, ó, como eu consigo fazer todas essas coisas, cara, eu não seguro nada com força. Se hoje o meu pastor falar assim, cara, você não vai mais ministrar nos cultos no domingo, tá? Beleza. Não seguro nada com força, cara. Porque não é meu. Entendeu? O Kings não é meu. Se um dia eu entender que é pra parar, mano, eu não vou ficar frustrado porque parou. Entendeu? Sabe por que a gente fica tão frustrado? Porque a gente é tudo nosso. Mas a gente é menina. Verdade. Imaturidade. Pode olhar, eu tenho 3, vai nascer o terceiro filho, né? As primeiras palavras que ele aprende é meu. É ou não é? Meu. Então a gente já nasceu pra querer as coisas pra nós. Só que o reino é paradoxo, né, mano? É perder pra ganhar. É a renúncia que vai gerar fruto. Então, assim, ó, pra gente fazer várias coisas pra Deus, entenda que nada é seu. Isso daí foi aquilo que eu te falei, né? Entenda que você não é insubstituível. Saca? Assim, ó, eu posso parar de ser luz nas redes sociais. Vai levantar um monte de pessoas para ser luz. Eu posso parar com o E aí, Geração Vamos. Eu posso parar com o Kings. Mas vai levantar outras, porque isso é um propósito eterno. Sabe? É uma linha, né, mano? E aí, você quer ajudar a construir esse propósito eterno ou não? Porque eu chamo outro. Foi assim que aconteceu comigo várias vezes. Não sei se aconteceu com vocês, né? Assim, ó, quando eu comecei a entender que Deus queria me chamar para a liderança, ele começou a me fazer uns testes. Tipo, eu ia para um lugar e ele falava assim, ó, faz isso. E eu não fazia. Entendeu? Entrega aquilo e eu não entregava. Vai lá e abraça, eu não abraçava. Já aconteceu o dia assim que eu chegar num culto, tem um irmão aí na hora assim, falou assim pra mim, ó, Lucas, vai lá e abraça ele. E eu falei assim, ah não, Deus, deixa eu aqui recebendo. Na mesma hora sai um cara de trás de mim, vai lá e abraça o cara. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, se você não quiser, eu escolho outro. Mas o propósito vai acontecer. Então é isso, cara. Como fazer as coisas? Entendendo o lugar que você precisa estar, porque é a partir dali, né? Os nossos frutos é porque a gente está conectado na videira verdadeira. Então, assim, ó, aquela famosa frase, você não vê um pé de banana, um pé de maçã, qualquer fruta, fazendo força para gerar aquela fruta. Porque é dela. Então, como que você vai gerar frutos pro reino? Estando no lugar certo. Entendeu? Não correndo a corrida de outra pessoa. É verdade. Uma outra coisa também, né? Só para poder colocar a cereja em cima desse bolo aí. Em 2022, eu comecei a fazer parte de um projeto, daí eu fui firme mesmo. Eu falei, não, esse Acima. filho é meu e eu aí, vou ó, cuidar aí dele. que tá o erro. Ele não é nada nosso. E daí, assim, na hora da ruptura, rapaz, eu tô sofrendo até hoje. Mas eu também. Assim, ó, um ano antes, nego. Um ano. Pode falar negro? Pode. Né? Tipo, o cara assim, você não pode falar que você é Ele branco, sabe, pode irmão? também, o Matheus ele pode, ele tá liberado. Assim, ó, um ano antes de acontecer a transição lá da minha igreja, Deus já começou a falar, mano, o Conectados com o Céu não é teu. Aí tá bom, meu Porque a minha esposa já falava isso pra mim, ela falava bem assim, ó, Lucas, você tem que entender que Deus tem níveis maiores pra você. Você não vai ser líder de jovens a vida inteira. Só que daí eu olhava o Lucinho é líder de jovens a vida inteira. Eu falei, não, eu quero ser líder de jovens a vida inteira, ó, o Lucinho. Só que não é isso que Deus tem pra mim. E a minha esposa já me dava essas estraladas. E aí, um ano antes de acontecer esse rompimento, Deus foi falando, ó, conectado com o céu, não é teu, ele é meu. Então já vai soltando. Vai soltando. E é isso, mano. Não queria soltar esse spoiler, mas eu tô passando pela mesma fase que acontece. Ai! Não segura nada com força, Desde sabe? o ano passado, Já continua. E eu sou assim, na verdade, né? Tipo, que nem a questão do projeto. Tudo que eu faço, eu abraço e, tipo assim, por um lado é bom que eu Por um lado abraço é e isso, faço. porque se você não fazer, então eu me ninguém vai fazer. dedico, então se ninguém fazer, eu não vou fazer. Só que assim, que nem você falou, às vezes você não desfruta. Então, ano passado, por exemplo, na questão do projeto, eu queria estar em tudo. Então eu queria ser ali técnico Nossa. do Sub-13, Aí, ó. técnico do Cruzar Sub-15. e cabecear. E cruzar, cabecear e defender o pênalti. E aí, só que aí, tipo assim, eu comecei a perceber que, poxa, tem um voluntário ali que às vezes ele quer ter essa Tem dom, emoção, ele quer ter tem. esse sentimento, ele quer ter
Ele quer ter isso também. E nessa parte que você falou de Deus, ele começar a mostrar pra você assim É. que, ó, né, tem coisas O quanto maiores. antes você entender, mais alto é o que ele vai te entregar. É. Fala da É, cereja deixa de eu bolo, falar. campeão. O que aconteceu, né? Tem um projeto lá em Araucária, que é o Kadosh, mandar um abraço pro meu pastor Lailton, né? Que ele também ficou bem chateado comigo, mas depois ele entendeu que foi uma coisa assim, que não Pede foi perdão, por pede mim, perdão. não foi eu pedir perdão pra Então já ele. tá resolvido. Tá resolvido o problema. O pastor Lailton é um amor de pessoa, né? Nós fizemos um projeto seguinte, toda sexta-feira, lá em Araucária, fazia chuva, sol tava geando, caindo pedra. Sexta-feira, das 4h30 às 5 horas, era o meu horário com os meninos lá. Né? Então, assim, agora você imagina, eu na faculdade, o último ano da faculdade da teologia, conhecendo um monte de coisa, e o que eu fazia? Eu pegava tudo aquele material da teologia, resumia, ia lá, aplicava para os meninos, Legal. trazia aquele pão lindo, toda sexta-feira. Só que daí Deus, ele começou a se agradar dessa ideia. Por quê? Eu trabalhava, não vou citar o nome da empresa que eu trabalho, e daí eu trabalhava no horário assim, que era das 8 às 2. Meio período só, ganhava um salário mediano, né? E só que eu ficava esperando a ver se Pô, horário. das 8 às 12 é estagiário, pô. Tá entendendo? Imagina você com 3 filhos, né? Não dá. E daí eu pegava e ia pra lá com a maior alegria. Ia e chegava lá e voltava e tudo, né? Só que quando chegou no mês de dezembro, eu fiz como é que tipo uma seletiva da empresa e eu consegui subir de cargo. Uau. O supervisor falou para mim assim, olha, em janeiro, dia 1º de janeiro você começa. Oh, meu Deus. E para mim fazer essa ruptura, porque um ano você acompanhando, então tipo assim, dentro desse um ano, de janeiro até dezembro, você via segura a nada pessoa com força. entrava ali, chegava segura nada com força. aquela cara brava assim, olhava assim de canto para mim assim, aí já na segunda semana a pessoa já tava mais assim, daqui a pouco ela já tava mais assim, daqui a pouco ela já tava te cumprimentando, daqui a pouco já não era mais a mesma pessoa, entendeu? Então eu comecei a ver, eu falei, caramba. É natural, mano. Esses rompimentos tipo assim, é natural. desci pessoas entrando, pessoas saindo, e eu comecei a amar aqui. Eu falei, caramba, que da hora. E eu ia mesmo. Às vezes chovendo, chegava com roupa de chuva, entrava no banheiro, trocava de roupa, encontrava com os meninos ali, e eu era bem recebido. E tal pessoa formou, você ficou sabendo. Participei do casamento do Rodrigo. Ele entrou encontrado em vulnerabilidade, né, morando embaixo de uma ponte. Aí o pastor Léo deu um banho do Espírito Santo Uau. nele e ele casou. Eu fui convidado para o casamento dele. Você imagina? Restauração. E daí eu falei, caramba, né? E aí chega em dezembro, acontece isso. Eu não queria soltar, só que daí o que acontece? Daí mudou meu horário. Daí meu horário começou a ser das 9 horas às 5. Daí é um horário de um pai de família, Yes. né? Para poder, porque precisa muitas coisas ser feitas. E eu tentei de tudo quanto é jeito. Eu falei, pastor, vamos tentar fazer assim? Só que o horário não encaixava. Aí eu deixava ele na mão, porque eu não conseguia sair, tipo assim, 5h10 e chegar lá. E então daí, tipo assim, foi indo, eu precisei. Daí teve o último sábado que eu fui, conversei. O pastor ficou chateado, mas depois o pastor entendeu. Porque essa porta que se abriu, foi assim que Deus... Eita. O iluminado! Abriu aqui. E daí dessa questão que passou assim, eu entendi que foi Deus provando a minha fé. Ele falou, filho, você passou todo esse ano aqui, você não reclamou em um segundo. E a gasolina, no caso, era os mantenedores que às vezes faziam depósito para mim, algumas pessoas se levantavam, Glória a não, Deus. vou te ajudar, porque daí não tinha aquele apoio da igreja, né? Não era a igreja que dava a gasolina, não era a igreja, às vezes eu ia lá fazer um lanche com os meninos, não era a igreja que dava o pão, que dava a mortadela, o doce que seja, né? Então daí Deus começou a ver esse esforço. Mas eu tava fazendo não pensando numa recompensa. Eu tava vendo porque eu amo fazer o que eu faço. Sim, esse é o coração. Exato. Aí chegou em janeiro, Deus falou, não, filho, eu vou subir você de carga aqui Ninguém erra, mano. Nossa. Ninguém erra em produzir pro reino. não erra. Melhor investimento Não tem. do mundo. Melhor bolsa de valores, irmão, é você fluir no reino. Porque Verdade. o seu pai não falha. É nítido, mano. Continue. E daí. E aí você teve que abrir mão, soltou. Tive que abrir mão. Não segura nada com Tive que força. abrir mão. É isso, mano. E daí agora já mudou a situação. Daí agora eu só consigo ir lá com hora marcada. Daí eu ligo pro pastor, olha, vamos tentar agendar o horário. Daí já fica uma coisa mais. O pessoal já fala, sabe o Everaldo que veio no ano passado? Então ele vai vir aqui tal dia, no sábado. Gera mais valor, mais credibilidade. Isso, sabe? exatamente. Daí tem toda aquela questão, né? Então a gente pega e vai, já não tem toda aquela frequência mais, né? Mas só que é o tempo de Deus, que nem você falou, é o tempo pra tudo. Não vai adiantar você querer ser líder dos jovens a vida inteira. Até o... E é
Você tá nesse. Mano, eu tenho 30 anos. Você tem. 23. Então, mano, você tá no rompimento. Certo? Não se compare com quem tem 30 anos. Não se compare com um cara que tem 40 anos. Se compare com jovens da sua idade. Sabe qual que eu fico assim, cara? E vocês falando aqui, eu tava pensando, se tivesse roteiro, não teria saído tão perfeito, porque eu quero fazer uma pergunta e você já prepara, porque tá nessa parte de ruptura. Eu sempre vi os meus amigos, a maioria deles, virando traficante, virando bandido, indo pro mundo errado, porque não dei certo no futebol, e agora? Então, rompendo nessa parte da ruptura, ou terminei o ensino médio, e agora? Então, tipo assim, o que eu vou fazer nessa parte de processo e tal? Então, fluiu aqui nisso daqui, a gente tá falando de ruptura, né? Mas essa questão que você falou, cara, e é um bagulho que eu oro pra Deus e falo todo dia. Cara, me perdoa, mas eu falo, Senhor, eu não quero. Tipo assim, Deus tem muitas promessas muito grandes na minha vida, muito grande. Eu falo, Deus, assim, me faz e me ensina que eu tenho que aprender, me quebra da forma que tem que quebrar, só que eu não quero ser aquele cara velho que vai viver as coisas lá com 60 anos de Vai idade. desfrutar agora. Com 50 anos, aí eu poder viajar, eu poder curtir, porque eu vi Não, é um agora. negócio uma vez quando eu era muito novo e me marcou, que fala, quando você é jovem, você tem tempo, aí você não tem dinheiro. Você tem tempo, mas você não tem dinheiro. Aí quando você é idoso, você tem dinheiro, mas você não tem tempo. Yeah. Quando você Tá é adulto, repreendido em nome então de tipo Jesus. assim, eu falo, Deus, eu não quero ser esse cara, Deus. Eu não quero ser o cara que tem 35, tipo assim, 35 ainda tá, né? O tempo, eu entendi que você. Mas assim, ó, o tempo de romper nas coisas é o mesmo tempo de você entender algumas coisas. Deus, assim, ó, Deus não vai te levar pro próximo nível se você ainda não entendeu aquele nível que ele te colocou. Entendeu? Revelador, pega esse copo e coloca aqui. Só agora eu vou te dar o próximo nível, porque você obedeceu. Agora tem gente, cara, que ouviu de Deus 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá 15 anos no evangelho e não obedece. Cara, Deus, ele é um Deus justo. Deus é bom, não bobo. Entendeu? Então, se ele tem algo para todos nós, mas é conforme o teu nível de maturidade e relacionamento com ele que vai avançando. Entendeu? Assim, ó, se eu obedecesse o Senhor lá com meus 15, 16, 17, 18, 19 anos, eu estaria bem mais longe do que eu tô hoje. Eu tenho plena convicção, né? E eu não me cobro por isso. Eu entendo que naquele tempo eu não quis obedecer a Deus, mesmo já ouvindo coisas dele. Com 17 anos, Deus me falou, cara, que eu ia ser líder, mas eu fiquei fugindo, entendeu? Então, se lá com 17 eu obedeci ao Senhor, hoje com 30 eu estaria no mínimo uns 3, 4 níveis acima. Mas graças a Deus Que aí, nunca é tarde. que né? com 20 para 21 eu comecei a obedecer e de lá pra cá foi puf, 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 puf. E sobre... A sua pergunta foi sobre... Por exemplo, o menino lá tem um sonho de ser jogador ó, e não deu certo. E aí, o que eu vou fazer? O menino tá no ensino médio, que eu tenho percebido isso muito no projeto, esse processo e como que os meninos ficam perdidos. Sim. Acabei a escola, e aí? Não deu certo no futebol, e aí? Cara, a gente tem que ser sincero. De 1000 jogador, 5 vira. Então, não quero ser boca ruim, mas dos nossos projetos, se a gente tem 1000 pessoas, se uma pessoa virar jogador, mano. Então, qual é a pegada do nosso evangelho, do nosso projeto? Fazer caráter no cara, né? Transicionar a identidade para eles. Para eles serem homem de verdade, pai de verdade, honrar uma esposa. Então, comigo, né? Eu também, galera. Você, jovem aí de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos que sonha ser jogador, eu também sonhei. E eu vivi na pele, tá ligado? Ser jogador. Eu chegava nos jogos assim, os caras falavam, mano, você vai virar. Sabe? As habilidades, os resultados eram muito claros assim. Certeza que vai virar. Os caras falavam pro meu pai, ó, continua investindo, hein, mano, que esse piá vai virar, é diferente de todos. Entendeu? E aí não aconteceu. E como que eu não fiquei frustrado? Relacionamento com Deus. Entendeu? Oração. Eu não pedi, sabe, pra eu ouvir Deus, mas Ele me escolheu, né? Eu acredito, cara, que chegou o tempo de Ele escolher essa nossa geração.
Porque todo mundo fala que é a geração do mimimi, a geração da ansiedade, a geração da fragilidade. Mas, cara, é quando o tempo tá difícil é que homens fortes se levantam. Meu Sabe? versículo preferido, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vivi isso, mano. Quanto mais for improvável o cenário, quanto mais parecer que vai ser derrota, quanto você não tem saída, fica ligeiro. Que... Cara, então, desde sempre, eu sempre fui desacreditado, Pia. Pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus primos, era chacota. No colégio era zoado, tá ligado? Eu sempre percebi assim, ó, que ninguém acreditava em mim, sabe? Só que, em contrapartida, eu sentia sempre a presença de Deus, Pia. Desde os meus 15, 16, 17, meu pai é alcoólatra, tá ligado? A minha vida inteira. Eu cresci com meu pai brigando com a minha mãe, meu pai apanhando nos bares, meu pai chegando bêbado e brigando com a minha mãe, saindo no soco, sabe? Eu cresci num lar disfuncional. E você acredita, cara, que eu sempre quis construir uma família? Agora entramos num assunto incrível. Porque não faz sentido, por exemplo, eu não sei como que foi o pai de vocês, mas não faz sentido para um jovem de 14, 15, 16, 17 anos ter um pai alcoólatra e o sonho dele ser construir uma família. Porque ele não tem um exemplo de família. Só pode ser Deus, cara. Só pode ser o Espírito Santo. Então eu lembro assim, ó, que eu via as situações do meu pai, etc. Cara, aquilo me deixava muito triste. Mas dentro de mim tinha um amor incrível, mano, pra construir uma família. Por isso que eu construí uma família incrível hoje. Eu morro pela minha família. Tipo assim, pastor ousado. Jogador. Não sei o que. Cara, nada disso me movimenta. O meu foco é cuidar da minha família e tudo vai ser a partir da minha família. Eu sou casado com a Bia, eu não falei ainda, sou casado com a Bia. Tenho o Davi Lucas, de 9 anos, completou ontem 9 anos. Tenho o Samuel Lucas, que tem 1 ano e 6 meses. E agora tá vindo o Benjamin Lucas daqui 3 meses. Rapaz, pera. Você pode pedir música no Fantástico. Tem 3 filhos com o mesmo nome. 3. Sonho de consumo. 3. Porque o pessoal achava, tá vendo aí, ó? O pessoal achava que eu tava doido, porque eu tenho 2 filhos com o nome de Christopher, que é o Christopher Cauã e o Christopher Henrique. E todo mundo fala, não, Everaldo, tá errado. Agora tá o menino aqui que vai pedir música no Fantástico, porque ele tem 3 filhos. E eu costumo falar que Lucas não é nome, Lucas é legado. Saca? Você pode chamar só o Samuel de Samuel, você pode chamar só o Davi de Davi, você pode chamar só o Benjamin de Benjamin, porque Lucas é um legado. Eu sei o que eu tô construindo, eu sei pra onde eu tô indo e eu sei o que eu vou deixar pros meus filhos. Por isso que eu fui intencional em deixar o meu nome pra eles. E quem sabe eles não sentem o Espírito Santo e os meus netos, eles colocam o primeiro nome e o segundo nome Lucas pra continuar esse legado. Aí entra uma parada que você falou muito legal. Você quebrou ciclos, né, mano? Ciclos. Você quebrou um ciclo. Né? Nossa, Deus tá muito nesse lugar aqui, cara. Porque ele não tá deixando nada despontado. Tem um assunto incrível sobre quebrar ciclo. Você quebrou um ciclo, eu tô arrepiando, hein, cara. Uau. Tipo assim, eu cresci num lar, tipo assim, onde meu pai e minha mãe também se arrebentavam no soco, ele batia na gente também. Hoje meu pai se batizou agora em janeiro. Isso, meu pai tá de pé, meu pai tá parando de beber. E eu também. Eu falei, cara, um dia eu vou construir uma família e vai ser diferente. E é isso. Aconteceu, então acho que também o segredo é você pegar essa situação e você usar isso pro bem. O meu irmão, quando mataram meu irmão, assassinaram ele, o cara deu 8 tiros aqui nessa região da cabeça. Então explodiu a massa cefálica, o cérebro. E tipo assim, aquilo ali foi humilhante, porque o policial, um mês antes, tinha enquadrado a gente, falado que ia ver ele morto no chão, e quando visse, ia dar risada. E quando aconteceu a situação, o policial tava lá dando risada. Eles pegaram a roupa dele assim, tipo, cortaram tudo feio, então mostrou a bunda dele, e tava cheio de gente. E a hora que eles foram embora, cara, tipo, ficou os pedaços de cérebro ali no chão. Então eu peguei ali, coisa fui enterrando, e eu falei, cara, eu vou ser, eu nunca mais vou fazer tudo pra nunca mais nenhum outro irmão, nem outra mãe. Porque minha mãe, ela vinha correndo, ela não conseguia nem andar. Então ela ia andando e as forças não conseguia andar e gritando. Meu outro irmão começou a ter ataque de tremedeira, né? Então, tipo assim, e parece que eu travei, cara. Uau. Parece que eu parei assim. Quero nem pensar como foi. E fiquei olhando. E aí, enquanto eu juntava ali, eu falei, cara, isso daqui não vai ter sido em vão. Cara, através da minha vida, nunca mais isso daqui vai acontecer. Uau. E tal. E tipo assim,
Então, querendo falar sobre isso, a gente pegar aquela frustração, pô, a minha família Sim. até agora só deu cagada. Então, agora eu vou fazer uma nova história. Sobre ruptura, eu sou o primeiro da minha família a ter um curso superior. Tá ligado? E eu também. Eu também. Olha aí. A gente é o quê? A gente rompeu ciclos. Tá ligado? Eu sou o primeiro da minha família a fluir vocacionalmente no ministério. Quebrei ciclo. Hoje já tem outros primos fazendo faculdade. Hoje eu tenho certeza que tem outras pessoas da minha família que vão fluir no ministério. Mas eu quebrei ciclos. Por quê? Porque eu ouvi o Senhor e obedeci o Senhor. Então, deixa eu falar uma chave pra você aqui. Independente da sua idade, quer avançar, quer romper, escuta o Senhor. Sabe, entra no teu quarto, assim, ó, coloca um louvor, pega a Bíblia e fala assim, Deus, fala comigo, se revela a mim. Porque quando você encontrar Ele, ninguém te para. Porque Ele é tudo em todos. Então, assim, ó, depois que eu encontrei o meu pai, cara, eu comecei a ter clareza de toda a minha história. Entendeu? Então eu ando plantando as coisas sem ter medo de andar descalço. Entendeu? Porque eu sei o que eu tô plantando. Então eu sei os frutos que vou colher daqui a pouco. Rapaz, não, isso daí foi muito forte mesmo, né? Olha só, os 3 primeiros aí, ó. Meu Deus, Arthur, Partos, Aramis. D'Artagnan, cadê? Não tem o D'Artagnan. O D'Artagnan é o rapaz da câmera. você que tá assistindo. É você que tá assistindo. Yes, Você yes. é o aqui, tô nessa câmera aqui. Você que tá assistindo, você é o D'Artagnan. Quem Yes. são esses? Os 3 mosquiteiros, eles eram em 4, mas eram os 3 mosquiteiros. Yes. Então, seja você então. Seja mas você a resposta Seja pra esse você tempo. a resposta para esse tempo. Você vai falar, mas caramba, a minha família inteira, minha mãe não tem faculdade, meu pai não tem, meus irmãos. Então, você tenha. Porque eu pensei agora, por exemplo, a minha irmã não tem, meu irmão não tem, minha mãe não teve. Se ninguém da tua família tem um carro top, tenha você. Tenha você. Seja você. Se ninguém esse daí. tem uma casa própria da sua família, seja você. Seja você o primeiro. E depois você dá pra Rompa alguém. com isso. É. Rompa com essa ideia. Essa aí foi muito boa. Essa questão da ruptura aí foi. Fala pra mim, Simon. Pra uma pessoa ser influente, pra uma pessoa influenciar outras pessoas, 3 características de Jesus que ela precisa ter. O que você acha? A primeira, com certeza, na minha visão, humildade, Humildade, uau. né? Aprendei de mim, sou manso e humilde. Humildade. Ter comunicação também, né? Porque ela vai ter que se expressar, querendo ou Sim. não, vai ter que falar, vai ter que se expor. E uma vida de relacionamento com Deus. Acredito que essas 3 pilares. coisas aí. Acredito muito nisso também. Fala pra nós, Verdo. 3 eu acho características que de uma eu pessoa influente pro jovem. Tem muito jovem aqui, né? Cara, eu quero ser influente na geração. 3 coisas que Jesus tem que você poderia falar pra eles. Bom, eu só mudaria a ordem, né? A ideia é a mesma, né? Como são 3 pilares indiferente, conforme mudar, vai continuar os 3 pilares. Primeira coisa, ter uma intimidade com Deus, né? Ter aquele momento com É Deus. tudo a partir daí, não Tudo tem. a partir do Deus. Tudo a partir do É secreto. a questão do secreto do Deus, a obediência a Ele e a comunicação. Né? Então são as 3. Porque quando você tem ali uma intimidade com Deus ali, Ele vai começar a passar todo o direcionamento. Ele vai te trilhar. Posso liberar mais uma chave aí sobre comunicação? Eu sempre fui o aluno ruim. Sempre passei em conselho de classe, não sei vocês. Mas eu só passava em conselho de classe. Conselho de classe, conselho de classe. E aí quando eu assumi liderança, eu perguntei assim, Deus, o que eu vou ensinar pra galera? Jogar bola e jogar videogame? E aí eu comecei a jejuar. E aí Deus me levou lá em Tiago 1,5. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele te dá livremente. E aí eu comecei a jejuar e automaticamente, cara, Deus começou a colocar em mim vontade de ler. Então eu pagava R$500 no Nike há 8 anos atrás. R$500 no Nike, mano. Hoje eu olho pro Nike, mano, 200, meu Deus. Só que hoje eu gasto R$500 em livros. Porque Deus transicionou assim, ó. Então assim, a comunicação, como todo mundo acha que não tem, a comunicação é a chave pra tudo, né? Como que você vai se relacionar, como que você vai fazer acontecer. Leia, mano. Quando eu comecei a ler, meu primeiro livro foi com 22 para 23, quando eu assumi a liderança dos jovens. Comecei a ler, cara. E aí começou, comunicação, nossa, palavras, assim, ó, em 40 segundos eu monto uma pressão. E outra coisa, sabe por que eu falo a questão da intimidade com Deus e a obediência? Porque Deus ele vai te dar a questão do copo. Pega esse copo e coloca aqui. Se você não der obediência, Deus ele vai mostrar para você. Se você não tiver obediência, você não vai seguir aquilo. E uma outra coisa também,
que eu acho muito interessante citar aqui, falando em livros. Você que não sou um leitor muito bom. Então, o que você vai fazer? Leia o livro. Nesse domingo, eu teve na EBD agora, né? Eu fui um dos professores. Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Isso salva a geração. Eu indiquei um livro muito bom, muito conhecido. É um livro da O Peregrino. Esse Nossa, livro top. é top demais. É a caminhada cristã. Mas eu não gosto daquele livro. Não, esse livro é uma Se você é história cristão, tem que ler ele. épica. Já É leu? uma história Tem que ler, épica. É muito Top demais. bom. É uma história, é uma ficção. Já li 2 vezes. Você gosta de... Então, eu dei um spoiler Na desse prática, livro. né? Na prática. Caramba, é muito top. Muito legal. Então, eu digo pra você... Qualquer um entende. E qualquer um entende, qualquer um entende. Não precisa- Tanto que na Inglaterra, quando foi lançado, foi em 1638, com John Byer. Se eu não me engano, esse é o livro mais vendido do mundo, depois da Bíblia, Depois da Bíblia foi o segundo livro mais vendido, foi esse daí, O Peregrino. Tem várias versões, né? Mas lá na Inglaterra, na época, foi o mais lido, né? Abaixo da Bíblia, e até hoje continua sendo, né? Tanto que tombou aí como que eu posso dizer assim, tombou best-seller, né? um best-seller, né? Então é um patrimônio mundial e você consegue baixar esse livro até pela internet em PDF. De Porque graça. porque agora já virou um best-seller, já tomou como um patrimônio cultural, então você tem acesso. O Peregrino. Top, Indico top, esse top. livro, muito bom. bom. E no podcast, o anterior, quando você tá ouvindo aqui, você voltar no anterior, eu dou um spoiler desse livro no podcast anterior aí, você pode ver que é um livro muito bom. Então, tá aí uma dica de leitura. Aproveitar, deixa aí 3 livros para quem tá começando na leitura e quer começar a se desenvolver. Vamos lá. Cara, assim, ó, eu sempre mesclo, assim, eu não leio só coisas evangélicas e eu não leio só coisas mundanas, vamos dizer assim. Eu vou procurando o equilíbrio entre as coisas, porque tem muita sabedoria em vários lugares, conhecimento. Os livros do Thiago Brunet são livros que qualquer pessoa entende. Acho que um dos livros dele que é legal é Atualizando a Sua Vida em 12 Dias. Eu não sei se é esse o nome, mas tem 12 chaves para você ler e cada chave você faz alguma coisa, né? Eu tô lendo agora o Especialista em Pessoas, mano. O Davi, mano. O meu filho, ano que vem, vai começar a ler livro de verdade. Ele tá terminando de ler a Bíblia pela segunda vez, mano. Tem 9 anos. Então, ano que vem, agora, ele vai começar a ler livros fora a Bíblia, né? E eu vou começar a dar sobre essas pessoas. Então, anota aí. O livro do Thiago Brunet. É simples, qualquer pessoa lê. Eu não tô falando que é pra só quem é crente. Não, qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa pode ler. O Peregrino não vou falar porque o meu amigo já falou. Agora um livro para você que é crente e quer fluir no ministério. Até que nada mais importe, do Luciano Subirá. Esse livro ele é um confronto, sabe? Até que ponto você vai pelo teu Senhor? Até que nada mais importe. Esse é um livro, é fininho. É um livro top. E o terceiro livro, mas é o mais importante de todos, a Bíblia. Né? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Só que de cada 10 crentes, só 3 leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Que triste, né, mano, essa pesquisa, né? De cada 10 líderes, só 4. 40% só da liderança, em qualquer lugar, leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, realmente, a gente quer falar de alguém que a gente não conhece. Por isso que, com certeza, você já foi ferido por uma pessoa que estava na igreja. Mas ela feriu você achando que ela sabia algo sobre o reino, mas não. Né? Uma pessoa que fere a outra, ela só achou que estava sendo a igreja, mas não, porque a igreja é perfeita, né, mano? A igreja é a noiva de Cristo. Então, assim, ó, eu quero te pedir perdão em nome da igreja se algum líder, alguma pessoa te machucou, sabe? Procura uma igreja mais perto da tua Bíblia, não mais perto da tua casa. Procura uma igreja que é mais equilibrada e saudável nos princípios da Bíblia, né? Eu costumo dizer que não existe igreja perfeita. A tua não é perfeita e nem a tua. Muito menos a minha. Porque a gente tá lá. Mas existem igrejas equilibradas e saudáveis. Sabe? Que estão buscando relacionamento com Jesus e frutificando tudo aquilo que ele deixou para nós. Então, assim, eu acredito que a solução, cara, a gente vai ver um avivamento, né? Todo mundo fala isso, né? Mas os pastores mais cultos falam que a gente precisa de um abibliamento antes. E é isso, a gente precisa conhecer, mano, tudo que tá na Bíblia. E a gente não lê, cara. É verdade. E você, Matheus, o que você acha? Pra você ter uma noção, a questão da leitura da Bíblia. Eu acho que eu li a Bíblia, acho que não foi muitas vezes, não. Mas
Eu li a Bíblia a primeira vez. Quando eu entrei na faculdade, primeira pergunta do professor, o professor Raul: você já leu a Bíblia inteira? Já, então leia de novo. Terminou de ler a Bíblia? Agora eu quero que você pegue o livro de Gênesis. Leia o livro de Gênesis e me traga um resumo do livro de Gênesis. Terminou o livro de Gênesis, agora pega Êxodos. Isso, devagarzinho. Você vai fazer o resumo por escrito. Então quer dizer que eu fiz o resumo da Bíblia de todos os livros, além de ter lido ainda. Então, Uau. ali eles... O meu povo perece por falta de Exatamente. conhecimento. E você, qual que você indica pra gente aí? Livros, Isso. cara, Não pode mais a Bíblia. E 3 só. o primeiro livro que eu acredito que, assim, principalmente para quem está passando aí dessa fase agora da adolescência para a juventude, é o livro Os Segredos da Mente Milionária. Top. Porque qualquer um vai ler e você também vai aprender a se policiar, enfim, também já vai entender alguns princípios lá que eu vou deixar por exemplo, que ele fala que o segredo de tudo é você ativar a sua própria energia, né? Então tudo vai girar ali em torno de si, não é sobre o dinheiro, mas é sobre como você vai administrar ele, enfim. O segundo livro que eu acho que com certeza todo mundo deveria ler é O Deus que Destrói Sonhos. Uau, a pedrada, Porque irmão. eu A acho pedrada. que você, assim, você vai ser confrontado e vai aprender um evangelho que 80% das igrejas não te ensinam, né? Que você não aprende Pesado. em nenhum tempo. E, cara, o terceiro livro, assim, que eu acho que todo mundo deveria ler, acho que vocês vão falar, poxa, mais 2, e é o Bom Dia, Espírito Santo. Fica essas 3 indicações Muito bom. pra você. Muito bom. E você, Leodão, Bom, vai no lá. meu caso, assim, um livro que depois de um bom tempo... É um livro antigo, tá, pessoal? Vai dar trabalho pra vocês localizar. O nome do livro é O Vinho Novo é Melhor. Já ouviu falar Olha desse que livro? legal. Não, cara. Procura esse livro. Esse livro é o livro que tem um testemunho do... Eu vou contar, mas o menino fez coisas incríveis. Ele é um missionário. Ele é um missionário e ele, assim, ele, tipo assim, fez coisas incríveis pelo poder do Espírito Santo. Coisas assim que você vai falar, não é possível que aconteceu isso. Porém, ele dá datas, dá horários, tem alguns documentos também. Então, O Vinho Novo é Melhor. Esse livro aí é top demais. Outro livro também que, digamos assim, você que gosta de história, eu gosto de ler livro que tenha história. Um livro que eu li que eu sou apaixonado, eu li umas 9 vezes, aquele livro lá, como é que eu li 9 vezes, né? Heróis da Fé. Esse Heróis da Fé é um clássico da literatura, isso aí não tem nem condição. Você precisa ler esse livro, então, esse daí é o Heróis da Fé e a Bíblia, né? E o Peregrino. Então, é os livros clássicos. Então, Vinho Novo é Melhor. Anote esse livro. E começa devagar, né? Começa 15 minutinhos por dia, 10 minutinhos por dia, não se cobre tanto, né? Vocês falando sobre isso daí, eu sempre tive dificuldade de ler. Eu odiava português, odiava geografia, odiava tudo, história. Eu sempre fui muito ruim de ler. E aí eu li um livro agora também que deixo como indicação extra O Poder do Hábito, que ele ensina você a tocar os hábitos lixos, né? Nada Então, supera o poder do hábito. esse ano eu já tô no meu 7º livro. Uau. Né? E em janeiro eu Que é bom, que é bom. 4, já tô no 7º. E assim, cara, foi assim, então eu tô aprendendo agora, então tô estabelecendo assim A gente é seres adaptáveis. como se for já se tornado uma rotina assim na minha vida, Isso. sabe? Então já Cultura. Até que vira uma cultura já era. exatamente. Então até que já se torna um hábito. Então tipo assim, no meu intervalo lá quando eu tava lá, já era normal eu ir lá pra salinha ler. Top. Né? Agora eu não tô lá, não tô E tendo é muito intervalo, mas gostoso já tô ler, lendo cara. em outras formas. E aí uma coisa, como eu tenho a dificuldade de ler também, cara, hoje você tem muito conhecimento gratuito, então eu coloco foninho e podcast, mano. Pronto. Aqui o podcast e vai que vai. E encaminhando pro final aqui Tem já... livro em áudio? Tem livro em áudio? Exatamente. É o Homem Mais Rico da Babilônia, escutei Livro em agora. áudio. E só falar pra vocês, esqueci, isso aqui vai ter que virar um corte. Você que tá assistindo a gente tem 2.200 inscritos, porém, 70% das pessoas que assistem a gente não é inscrita, tá? Então você que estiver vendo esse corte aqui, Por se inscreve favor. no nosso canal. Dá uma moral, por favor. Se inscreve no canal, porque daí também Deixa eu usar. compartilha com alguém. E vamos que vamos. E para encaminhar pro final aqui, que eu acho que já deu... Foi muito top, encerrou. né? Foi muito top. Se deixar... Você postou uma parada hoje, foi hoje ou ontem, que você falou assim, quer viver o avivamento? Construa família. Uau. Fala pra mim um pouquinho como que você vê a importância da família na vida da pessoa, como que foi esse choque, como você nós virou vamos ter que ter a parte 2, né? Nós vamos ter que ter parte 2 vai e ter que ter. Nem começamos, né, mano? tem futebol, Assim, tem ó, um monte de coisa. Eu já ministrei para
para 200 pessoas. Mas o que eu mais amo é chegar em casa e assistir um filme com meus filhos e com a minha esposa. Né? O que eu sempre ministro e me ensino, Lucas, cuida da tua família, porque tudo que vai acontecer na tua vida é a partir da tua casa. Né? Nenhum sucesso vale o fracasso da tua família. Sabe? Não quero ser um pastor relevante, eu quero ser um pai relevante. Né? Automaticamente, sendo um pai relevante, as pessoas vão dar mais credibilidade por aquilo que eu falo, porque eles estão vendo aquilo que eu estou cuidando, que eu estou construindo. Então hoje eu cuido da Bia, do Davi, do Samuel e do Ben. E esse é o meu principal mistério. E pode perceber, todo homem de caráter, homem que é perene em Deus, a palavra perene é eterno. Então eu olho para pessoas que estão há 20, 30, 40 anos caminhando com o Senhor. E essas pessoas que eu me inspiro referente ao ministério, eles cuidam da família. A esposa saudável, a esposa florida, a esposa frutificando, os filhos, né, bem encaminhados, com princípios. Então, assim, a maior missão do homem é construir família. E hoje, se você parar para perceber, o que mais tem na nossa geração é filhos órfãos de pais vivos. No teu projeto lá, um dia, pergunta assim, quem aqui tem o pai certinho? Quem aqui mora com o pai e com a mãe e com os filhos? Você vai ver. Quem aqui tem o pai e a mãe separados? Você vai analisando. Cara, a nossa geração ela tá sofrendo porque os pais estão falhando muito, né? A nossa geração, a tua, quantos anos tem? 40. Pode falar? 38. Os pais que foram da sua geração falharam bastante, mas os pais da tua idade agora estão falhando o dobro, mano. Estão trocando por celular. Ah, tá o celular aí. Homens de 40 anos querendo ser adolescentes. Homens de 40 anos andando de carro automático, mas não honram os filhos. Não cuida dos filhos, não sabe? Meninos, cara, meninos. Eu conheço vários, assim. Só agora de pensar, eu conheço uns 10, cara, que construiu família, não aguentou a pressão, voltou pra casa da mãe. Não. Sabe? Ganham 5, 6, 7 mil reais, mas não foram suficientes os homens para ficar cuidando da esposa e dos filhos. Assim, ó, a família na vida do homem, cara, é o que diferencia meninos de homens, sabe? Então, assim, você começou agora. Então quer dizer que você tá literalmente sendo forjado pelo Espírito. Porque não adianta, mano, você querer ser relevante e não ter uma família. Com quem você vai comemorar? Você vai voltar de um ministério, você vai voltar de uma conferência que você foi pegar para 1000 pessoas, vai comer com quem? Tá ligado? Vai descansar com quem? Vai amar quem? Entendeu? Então assim, mano, cuido da minha esposa, a Bia é o meu foco. A Bia é o amor da minha vida. A igreja, né, mano? A gente que cuida da igreja, Deus olha muito como a gente cuida da nossa esposa. Eu mesmo, eu sou forjado todo dia, cara, cuidar da minha esposa. Porque ela é a noiva de Cristo, né? E Deus, ele confia a igreja a nós. Então como que você vai cuidar da igreja se você não cuida nem da tua esposa? Né? Como que você vai frutificar a tua igreja se você não frutifica a tua esposa, mano? Teus filhos. Então assim, ó, quer saber se eu sou bem? Você pergunta pra minha esposa. Quer saber se eu sou um cara da hora? Pergunta pros meus filhos. Né? Porque aqui vocês estão achando eu da hora. Mas e lá em casa? Na hora de eu me colocar em último lugar e pegar todo o meu salário e pagar todas as contas primeiro e só depois eu pensar em mim. É isso que forja caráter. Então eu acredito que a nossa geração tá se movendo para construir família, mesmo não tendo famílias como exemplo. E hoje eu recebo mensagens, cara, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Cara, tua família é um exemplo para mim. Sabe? Eu recebo mensagem, cara, seus filhos são de Deus, hein, mano. A minha esposa ensina os meus filhos incrivelmente, assim, com princípios. Então é isso, mano. A família é o projeto principal de Deus. Eu acredito demais nisso, assim, ó. Nada na Terra é mais valioso do que uma família. Verdade. Não é? Não existe, mano. Você pode ter milhões. Se você não tem uma família para compartilhar, tu é o cara mais pobre do mundo. Verdade. Quer participar do avivamento que Deus tem? Construa família. Case com uma mulher, honre seus filhos
e aí Deus vai entender que você quer participar do avivamento dele, porque você está construindo uma família. Eita, Everaldo. Tô pegou. falando, pegou a senha? Rapaziada, Pegou a senha? só antes de acabar, dá uma prevezinha aí de um confronto que vai acontecer aí, tá certo, não tá? É dia 1º, né? Então, esse é outro Ah, você confronto. tá falando do confronto do Kings. É, Galera, a gente vai fazer um amistoso, o Jardim Holandês, é projeto Jardim Holandês, nome? Pode chamar até influenciando a geração então. contra o Kings. Eu vou entrar só nos 5 minutos finais, senão se eu jogar o jogo inteiro é covardia. Mas a gente vai fazer um amistoso, né? Pra gente ter um tempo de comunhão, arrecadar alimento, arrecadar fundos para esse projeto tão incrível que nasceu em Piraquara. Piraquara já é a cidade mais relevante do Paraná só porque tem o Simon, o Everaldo aqui, porque Deus está se movendo. Então fica ligado nas datas, a gente vai fazer um amistoso Kings contra a galera do Jardim Holandês pra gente glorificar Deus juntos, beleza? Deus te abençoe. E aí, geração? Vamos? Ó, já deixar também, dia 1/5 vai rolar um jogo, Yes. Amigos do Holandês contra Amigos do Futebol. Yes, Vai ser um da jogo hora. beneficente lá no campo do Garotos Unidos, onde tem história. Yes. Então a gente vai estar aí arrecadando alimento e toda essa arrecadação ela vai ser distribuída entre as famílias do projeto. Então fica o convite para Deixa vocês. eu dar o último recadinho. Vai. Galera, esse ano é ano de eleição. Então esse ano a gente vai votar para vereador e vai votar para prefeito. Aonde que você mora? Então essas eleições é a mais importante para atingir você e a tua família. Então assim, ó, procure conhecer os vereadores, procure conhecer o prefeito, sabe? Acabou aquele momento, aquele tempo que você vendia o teu voto por R$100, por uma cesta básica. Não, hoje a gente acordou e a gente está mudando a nossa mentalidade. Eu quero te deixar aqui um confronto. Não venda o seu voto, mas construa algo de valor. Vote em alguém que vai construir algo para os seus filhos, para sua família e querer que a nossa cidade seja a cidade mais incrível da Terra, porque você votou certo. Aí, show de bola. Pessoal, eu também vou deixar um recadinho pra vocês aí. Eu peço que todos fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar os cortezinhos ali. E você que quiser contribuir com o projeto, Amém. projeto Influenciando Gerações também, o Matheus vai deixar o link certinho aqui. Quem quiser contribuir também com o projeto lá de Moçambique, eu vou deixar o link também, tá? E vocês podem ficar bem à vontade aí para compartilhar esse vídeo, para curtir e também, se vocês se sentirem à vontade, fazer aí um pix aí para ajudar esses projetos. Deixa Deus te usar. Fechou, rapaziada? É isso, tamo junto. Deus abençoe, Lucas. Obrigado pela presença. Tamo junto. Tenho certeza E é só o que começo. Isso aqui é só o começo. Ainda vamos gravar novamente num estúdio. E não, Nesse talvez estúdio aqui, e vai estar aqui uma camisa do holandês, vai estar aqui no cenário que a gente vai estar construindo. Isso aí. E é isso, família. Tamo junto. Deus abençoe. Vamos!